sejam muito bem-vindos a mais um quadro Verdade ou Conversa. Hoje vamos tocar em um assunto que mexe diretamente com o bolso de muitas famílias de Pirapora e toda a nossa região: a documentação da sua casa ou da sua terra. Para falar sobre a regularização de imóveis, eu recebo o Dr. Alan, que tem ampla experiência nesse assunto. Alan, é verdade que grande parte dos imóveis na nossa região não tem a documentação correta? E por que isso acontece tanto? Olá, Madalena. Olá, pessoal. É verdade, Madalena. Esse é um assunto muito comum e tem acontecido muito aqui em nossa região, principalmente em Pirapora e Vaza da Palma, Buritizeiro, imóveis que infelizmente não estão devidamente registrados. Aí você me pergunta por que isso acontece? Maioria das vezes realmente é o quê? É deixar de lado. Ou então as questões financeiras. Eu não vou agora fazer a transmissão do imóvel porque vai ficar caro, vou ter que pagar ITBI. Porém, isso gera um problema gigantesco. Por quê? Gera esse problema porque amanhã, ou seja, na falta da pessoa, ou simplesmente numa situação de precisar de fazer uma transferência imediata, você vai ter que fazer toda aquela regularização e vai ter que se lidar o quê? Com multa, juros, fora, se tratar de falecimento, ainda tem que fazer inventário, uma série de outros procedimentos. Então, assim, a regularização do imóvel é de suma importância para você ter o imóvel não só regularizado, mas também para quê? Ter ele valorizado. Porque são N problemas que nós vamos ver hoje aqui, N problemas que geram você não regularizar corretamente o imóvel. Existe aquele velho ditado que quem não registra não é dono. Quais são os perigos reais que uma pessoa corre ao deixar o imóvel irregular apenas com esse contrato de gaveta? Primeiro problema, Madalena, que a gente verifica quando somente o contrato de gaveta, ele é no bolso. Porque o imóvel, infelizmente, você não vai conseguir ter o mesmo valor do imóvel de mercado. É diferente hoje um imóvel que está devidamente registrado com um imóvel que tem apenas o contrato de gaveta. Vamos supor que eu vou comprar um imóvel ali no bairro Santo Antônio, em Pirapora. Ele tem um valor ali de mercado de em torno de R$250 mil. Se eu não tenho a documentação dele, esse imóvel já cai ali para 180, 190, talvez você não consiga nem os 190. Por quê? A falta do registro do imóvel. E ainda tem um porém ainda nessa situação. Amanhã os custos com o IPTU. Muitas vezes quem está com o imóvel irregular deixa de pagar o IPTU, porque o IPTU não vai chegar em casa, o boleto não vai chegar em casa. A pessoa deixa, depois eu vou até a prefeitura para regularizar, e nisso vai pagar multa, juros, uma série de outros problemas. E é o que eu disse anteriormente, pior é o seguinte: quando vier o verdadeiro proprietário vir a falecer, que é o que está no registro, aquele do registro vier a falecer, aí a confusão está. Então quem consta no registro que é o dono? Que é o dono. Quem tem um imóvel registrado no cartório de registro de imóveis, esse é o dono. Muitas pessoas fogem de regularizar porque acham que é um processo na justiça, que vai demorar 20 anos e custar uma fortuna. Isso ainda é verdade ou a forma de trabalhar mudou? Mudou. Então hoje nós temos N formas de regularizar um imóvel. Vamos começar. Quando eu adquiro um imóvel só no contrato de compra e venda, a maioria das vezes ou é um problema de inventário que não foi devidamente regularizado, sim, ou foi um problema de várias transmissões que ninguém teve a coragem de pegar e resolver o problema. Sim. De 2021 para cá, o governo federal ele criou uma legislação que a gente entende como um plano de regularização fundiária. Tanto ele pode ser tomado pelos municípios, quanto também aquela pessoa, o particular, que tem a intenção de regularizar o seu imóvel. Isso por quê? Porque a própria legislação trouxe uma forma de conseguir com que os cadastros fundiários sejam muito bem regularizados. Vamos lá, vamos começar com simplesmente a alteração no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ele trouxe o quê? A usucapião extrajudicial.
A uso capião é uma forma de eu adquirir a propriedade. Quando eu tenho a uso capião, o que vai acontecer? Cria-se uma nova matrícula. Essa nova matrícula seria como se fosse uma matrícula originária. Eu entrei com uma ação, que seja judicial, ou fui ao cartório fazer a uso capião extrajudicial, que ela é toda via cartório, eu não tenho necessidade de buscar o judiciário. Eu vou criar a matrícula originária, eu sou aquele primeiro dono do imóvel. Mas o imóvel já tinha uns 40, 50 anos. Mas a legislação trouxe essa possibilidade. Nosso Código Civil já tinha a possibilidade da uso capião e hoje, através das alterações da legislação, eu tenho o quê? Eu tenho a oportunidade de fazer essa uso capião via cartório, sem necessidade do processo judicial. Outra coisa, em 2021 veio a Lei de Regularização Fundiária. Quando cria-se essa lei, ela traz o seguinte: todo município ele vai ter a obrigação de fazer a regularização fundiária. Por quê? Daqui a, se não me engano, 1 a 2 anos, o governo federal ele vai fazer o controle das matrículas do imóvel. É importante isso, hein? Todos os imóveis, além de estarem registrados e cadastrados no município, eles estarão cadastrados no banco de dados do governo federal. Então, tendo esse cadastro, né, essa regulamentação, é necessário que o município se adeque, porque isso vai fazer uma enorme diferença até mesmo na arrecadação daquele município. Sim. Então, os municípios, através dessa legislação do REURB, que é a regularização fundiária, o que eles fazem? Contratam uma empresa e essa empresa vai tratar de regularizar, ou que seja o bairro, ou que seja a quadra, ou até mesmo todo o município. E ele vai dar essa possibilidade também aos particulares que têm a intenção de regulamentar o seu imóvel, né? Então é de suma importância. Sempre buscar a orientação, esse é o principal, sempre buscar a orientação para ver qual modalidade eu posso me encaixar para regularizar meu imóvel. Nós falamos das casas da cidade, mas o produtor rural da nossa região. O caminho para regularizar uma fazenda ou um sítio é muito diferente? Não é muito diferente não. O que acontece? Hoje, a maioria da área rural, se a área urbana já tem esses problemas de regularização, você imagina na área rural, né? Onde você pega ali uma fazenda maior e aí divide ela em glebas, em pequenas propriedades, vai fazendo a transmissão dela. A diferença está em que não só o município você vai buscar para regularizar esse tipo de imóvel rural, você vai buscar também Estado e União, para verificar também onde estão ali algumas particularidades, como, por exemplo, área de preservação ambiental. Tudo isso deve estar relacionado na hora que você vai regularizar esse imóvel. E um gasto maior por causa do georreferenciamento, que é necessário na unidade rural fazer o georreferenciamento. Esse georreferenciamento é o que vai justamente identificar não só a área onde vai ser regularizada, mas também se a área de preservação, se há alguma nascente, né? Então é necessário fazer essa regularização. Mas o que é legal, que eu costumo sempre dizer, é que quando você vai regularizar um imóvel rural, às vezes eu penso à primeira vista como despesa. Não, eu vou ter que despender valores para poder regularizar esse imóvel. E se você pensasse na manhã, se você tem a intenção de fazer um investimento naquela área, como é que você pega um empréstimo agrícola se você está com o imóvel não está regularizado, o imóvel rural não está regularizado? Quando você tem o imóvel totalmente regularizado, é possível pegar empréstimos. E olha que o nosso país, o incentivo maior é no agronegócio. Então, quando você está com o seu imóvel regularizado, a possibilidade de você buscar recurso para poder fazer o empreendimento é ótimo quanto a isso. Então, é uma necessidade e é de suma importância você ter a regulamentação dessas áreas. Temos em Pirapora algumas ocupações, doutor. O que podemos falar sobre? Eu costumo dizer, Madalena, que a gente tem certa modéstia em falar em algumas ocupações. Sim. Tem bairros aqui que praticamente foram originados através de ocupações e ocupações antigas. Vamos colocar aí, tem várias áreas de Pirapora, regiões de Pirapora, que as ocupações já têm mais de 40 anos que existem essas ocupações. Quando o legislador, em 2021,
ele cria essa lei de REURB, né, que é a regularização fundiária, ele pensou principalmente nessas ocupações. Você concorda comigo que hoje uma área que você se diz ser uma ocupação, que hoje está totalmente pavimentada, já tem um posto de saúde, já tem acesso, o poder público já chega até lá com os serviços. Como é que eu posso dizer que amanhã eu querer tirar esse pessoal daí? Não, o que eu preciso fazer é justamente regulamentar aquela área, que foi a ideia maior da regularização fundiária. Então hoje é possível fazer. Como eu disse anteriormente, pode ser puxado pelo município, através realmente da REURB, ou pelo próprio particular. O que vai fazer a diferença é que, você vendo pelo particular, você vai ter um trâmite muito mais rápido, né? Você vai ter a possibilidade de resolver a sua situação mais rápido do que esperar sair um plano e o município se adequar a esse plano de regularização fundiária. Apesar do que todo município, como eu disse anteriormente, vai ter em torno aí de pelo menos uns 2 anos para poder fazer toda a sua regularização. Então o prazo também está curto. Está curto. Então, assim, as pessoas elas devem o quê? Separar toda a documentação. É importante ter pelo menos uma documentação inicial para ela conseguir regularizar esse imóvel. E são todas as ocupações. Ah, mas tem uma que é mais recente, outra mais antiga. Todas as ocupações são passíveis de ser regularizadas, mas cada caso é um caso. Não adianta, tem certas situações que não é possível. Às vezes tem um proprietário, o proprietário estava em dia com toda a sua regularização e aí houve aquela ocupação. Então, nesse ponto aí nós teremos o quê? O máximo teremos uma discussão judicial. Mas que não é muito o caso de Pirapora, que hoje Pirapora, se for pensar em ocupações, vamos dizer assim, recentes, nós temos muito poucas, você conta uma ou duas, que mesmo assim hoje já estão em tratativas pelo município. Mas as ocupações antigas é o momento de se fazer a regularização de todas elas. Mesmo porque sai beneficiado tanto o município quanto o proprietário, o futuro proprietário do imóvel. Infelizmente, nosso tempo está acabando e o assunto rende muito. Para quem está nos assistindo agora e percebeu que precisa arrumar a papelada da casa ou da fazenda, qual o primeiro passo? Vamos lá. Primeiro, a documentação inicial. O que você tem? Tem um contrato de compra e venda? Tem um recibo de pagamento? Ah, Alan, só tem um recibo. Não serve. O recibo, com certeza, ali já é o quê? Já é uma prova inicial de que você é possuidor daquele imóvel. Então, você levanta toda essa documentação. IPTU, se paga ou se não paga IPTU, já levante esse IPTU junto à prefeitura. E vamos o quê? Nós vamos pegar toda essa documentação, levar para alguém que tenha conhecimento sobre as regularizações, né, de propriedade, leve para quem tem conhecimento para iniciar aí o procedimento de regularização. E digo mais, né, nós vamos, é um assunto que ele é bastante extensivo. Sim. Então há a possibilidade aí, temos principalmente dentro dos bairros de Pirapora, a gente discute bastante sobre cada um deles. Sim, né? Nós temos certeza. aí Santa Mariana, Bom Jesus, parte do São Geraldo, Chequiná, tem muitos outros bairros que ainda estão sem regularizar e que é interessante as pessoas estarem atentas aí ao que acontece e ao nosso quadro para mais informações. Agradeço muito os esclarecimentos, doutor Alan. E para você que nos acompanha, este foi mais um quadro Verdade ou Conversa. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Muito obrigado mais uma vez, Madalena, e obrigado a todos.